O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o Cartel de los Soles, liderado pelo ditador Nicolás Maduro, será classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira. Numa publicação na Rede X na noite de ontem, Rubio destacou o seguinte: o Departamento de Estado pretende designar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro, o grupo corrompeu as instituições governamentais na Venezuela e é responsável pela violência terrorista, bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. As autoridades americanas acusam o cartel de Maduro de atuar em parceria com o Trem de Aragua no envio de drogas ao território americano. Há mais de um mês, o governo de Donald Trump faz ações militares no Mar do Caribe e no Pacífico contra o narcoterrorismo e o tráfico internacional de drogas. Trump disse estar aberto ao diálogo com Nicolás Maduro, afirmando que conversa com qualquer um. E no final de semana, Maduro cantou a música Imagine, de John Lennon, durante um comício na Venezuela. Uma manifestação em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos no Caribe. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. No palco, Maduro incentivou o público a acompanhar a canção e disse querer reduzir a hostilidade com Washington. Silvia, a gente só acompanha as imagens do ditador Nicolás Maduro. O que foi isso, hein? Desespero, medo dos Estados Unidos? Bom, qual é a interpretação? Desculpa, Paula, mas eu vou começar pela imagem que nós estamos exibindo, né? Isso é patético. É a coisa mais ridícula que a gente acompanhou aí nos últimos dias. Talvez só a COP se iguale a algo tão ridículo rodando o planeta. Tanto que ele cita John Lennon e pergunta para alguém que estava do lado como dizia a música do John Lennon mesmo, né? Ele não sabe nem a letra. Ele decorou um verso. Ele decorou um verso, diz o Augusto, e é verdade, né? Então, uma cena patética e, ademais, como alguém que tem sangue nas mãos, alguém que fraudou uma eleição e deixou mortos que protestavam pela liberdade, pessoas que acompanharam a Marina Corina nas ruas, empenhando a vida pela liberdade das próximas gerações, tombaram, morreram, foram presos, adversários políticos presos há tanto tempo. Como alguém que comanda uma ditadura dessa pode falar em paz? É algo completamente paradoxal. O discurso dele é o discurso de alguém que está com muito medo, não é pouco medo. E as outras imagens que também chamam muito a atenção são imagens dessa máquina de guerra, a mais letal máquina de guerra do planeta, o porta-aviões nuclear USS Gerald Ford se movimentando no Mar do Caribe. Isso é espantoso, um porta-aviões que tem 337 metros, com capacidade para 90 aeronaves e 4.500 homens. Imagine Nicolás Maduro olhando para esse monstro, no bom sentido, tá? Esse gigante se movimentando nas suas proximidades, imaginando o seu futuro. Eu, se fosse ele, já tinha dado no pé rapidinho, cedido aos Estados Unidos e estaria negociando alguma coisa, se é que é possível, com Washington. Ou então, o que também eu não descarto, é ele encontrar guarida em Moscou. Mas fato é que o cerco está se fechando. Essa classificação como terrorismo deixa clara a intenção do governo americano de combater o narcotráfico na América Latina. Não vai ceder, Donald Trump não vai ceder, e quem apoiar Nicolás Maduro seguramente sofrerá as mesmas consequências. E para amarrar, Paula, a importância dessa classificação de terrorismo, porque você compreende que aquilo que é praticado dentro das fronteiras da Venezuela, ou seja, dentro das fronteiras de um país que permite o avanço do narcotráfico, prejudica outros países da região e, claro, Donald Trump está defendendo o cidadão americano, prejudica os Estados Unidos. Justamente queria pegar por aí, ouvir a Ana, porque é um contraste, né? O governo brasileiro aqui se recusa a classificar facções criminosas como grupos terroristas. Aí a gente vê esse anúncio do secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificando, então, essa intenção de classificar o Cartel de los Soles
como um grupo terrorista estrangeiro. Queria te ouvir a repercussão disso, qual o impacto dessa classificação, dessa medida nos Estados Unidos e também no combate ao narcotráfico e para a América Latina nesse momento tão delicado que estamos vivenciando. Paula, bom, vamos lá. Primeiro, pegar desse ponto que o Silvio deixou sobre o USS Gerald Ford. Ninguém movimenta o porta-aviões o maior porta-aviões do mundo, mais capacitado. Ele tem energia nuclear, ou seja, ele pode rodar eternamente em qualquer água, ele não precisa parar em bases militares. Como o Silvio disse, são mais de 5.000 tripulantes, 90 aeronaves, ou seja, é um mundo militar ali, né? Só esse porta-aviões, ele significa muito mais do que muitos países têm em todo o seu exército, em todas as suas forças armadas. Ninguém movimentaria esse monstro dos mares, como é chamado aqui nos Estados Unidos, ninguém tiraria de uma zona importante e delicada de conflito, que era o Mediterrâneo Oriental, colocaria no Mar do Caribe para nada, para nada. Lembrando que nós estamos falando de 5.000 tripulantes ali, mas juntando todas as operações nas bases militares ali no Mar do Caribe, nós estamos falando de quase 10.000 tropas, ou seja, quase 10.000 soldados operando na região. Essa semana, os Estados Unidos fizeram exercícios militares com Trinidad e Tobago, 20 quilômetros da Venezuela. Ou seja, o discurso do Maduro, a fala do Maduro é agora o comportamento de quem está com medo, de quem está emparedado. Lembrando que há algumas semanas a própria Rússia, né, o protetor do Maduro, um dos protetores de Nicolás Maduro, a Rússia retirou todo mundo da embaixada russa da Venezuela. Não tem mais um russo na Venezuela. Todos foram embora. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Agora, o mais importante disso tudo é que tanto o secretário de Estado, o Marco Rubio, quanto o secretário de Guerra, o Pete Hegseth, eles têm o mesmo discurso com uma palavra em comum que eles estão falando há semanas aqui: narcoterrorismo. Narcoterrorismo. Praticamente todos os discursos do secretário de Guerra e do secretário de Estado têm essa palavra. Nós vamos derrotar o narcoterrorismo. E o Brasil vai entrar nesse contexto, Paula, não tem como fugir, principalmente agora, depois da mega operação no Rio de Janeiro. Portanto, o chanceler Mauro Vieira pode tentar a veia diplomática que for para falar das tarifas, para falar do Brasil, para apertar a mão do Marco Rubio, que essa palavra narcoterrorismo não vai sair da boca de dois secretários que são praticamente o braço direito de Donald Trump, secretário de Guerra e secretário de Estado, falando essa palavra o tempo todo, desde o dia 20 de janeiro, quando eles entraram na Casa Branca. Não é uma pauta que entra e sai do debate, daqui a pouco eles vêm. É uma pauta que foi promessa de campanha: nós vamos combater o narcoterrorismo, nós vamos entrar numa guerra implacável contra as drogas, e eles estão entregando exatamente o que eles prometeram. O Brasil não tem como fugir dessa rota. Augusto, Donald Trump esse final de semana disse que estaria aberto ao diálogo, inclusive para conversar com Nicolás Maduro. Eu acho que não tem muita margem para diálogo, não, e eu noto o seguinte: ocorreu há uma diferença muito grande entre o que havia no século passado e agora, quanto ao tratamento dispensado a ditadores. Antes, no século passado, até recentemente, e tivemos o caso do Idi Amin e o caso do Baby Doc no Haiti. Quer dizer, você sempre deixava uma saída para o cara que acabava escapando, comprava um castelo na França, não estou imaginando isso aconteceu, no caso do Idi Amin,
gastava lá a fortuna que você roubou do povo. Você pegava um avião e ia embora com o dinheiro, eles levavam mesmo. Agora, o ditador que cai, ele está muito mais próximo do Muammar Gaddafi, por exemplo, do que do Idi Amin. Ele acaba ou preso, julgado por tribunais internacionais, ou morto pelo ódio que eles despertam na população. Para onde iria o Maduro? Se ele tivesse lugar para ir, ele já teria saído. Para a Rússia, mas ali o Sírio já tomou o lugar dele. A Rússia não vai acolher todo mundo. Então, o que torna o fato mais dramático ainda é que o ditador, que é um sujeito completamente sem alma, sem sentimentos, ele se sentindo acuado, ele aumenta o grau da violência, porque a derrota dele está anunciada. Está anunciada. Vai sair do poder e vai para a cadeia. Na melhor das hipóteses para ele.